aqui continuando, né, com a maratona aí do estudo dirigido sobre o livro de autoestima. E hoje eu vou falar um pouquinho do capítulo 6. O capítulo 6, ele se chama A Integração do Eu Mais Jovem, que vocês vão ver que tem uma relação com o capítulo 2, quando a gente falou lá daquele eu criança, daquele eu mais jovem, tá? E para esse capítulo eu dou uma dica para vocês de filme que eu acho que vale muito a pena assistir, que é o filme Duas Vidas com Bruce Willis. Ele é do ano, eu pesquisei aqui para vocês, do ano de 2000. Então, assim, quem quiser assistir, eu acho que vai ajudar a compreender um pouquinho desse capítulo 6. No capítulo 6, o autor fala um pouquinho daquele autoconceito que ele já tinha falado, né? Ou seja, como eu me conheço, qual que é a consciência que eu tenho, né? O nível de consciência que eu tenho sobre aquele eu mais íntimo, como que eu me responsabilizo sobre aquele eu. Então, em todas essas etapas nós já vimos nos capítulos anteriores. E ele fala que esse autoconceito, ele começa a ser construído lá na nossa infância. E o que eu trago é que, na verdade, esse autoconceito vai ser um eterno construir, né? Porque enquanto a gente está existindo, a gente está em crescimento, a gente está em processo de mudança, de transformação. Então, em todo momento, é importante a gente parar e fazer essa perguntinha: quem sou eu? Porque isso daí vai ajudar no nosso processo da construção de uma autoestima saudável, né? Então, o que que ele fala sobre esse eu criança, né? Sobre esse eu mais jovem, que é importante a gente conhecer um pouco da nossa história para a gente poder ver se hoje em dia a gente está tendo comportamentos muito parecidos com aquele lá de trás, que é da nossa primeira infância, que é mais ou menos 0 a 7 anos, e às vezes a gente está tendo comportamentos, reações, formas de lidar com as coisas muito parecidos com lá de trás, que hoje já não está funcionando mais. Então, a gente conhecer, a gente avaliar, vai nos ajudar a ressignificar. Hoje isso faz sentido para mim? Então eu vou dar um exemplo para a gente poder entender melhor esse capítulo. Vamos imaginar que lá atrás, né, eu tinha um medo muito grande, né, de me posicionar ou de pedir algumas coisas para os meus pais, ou de falar as coisas que eram importantes para mim. Eu não conseguia falar e não conseguia expressar aquilo que eu estava sentindo. Então, quando tinha alguma coisa que me incomodava, eu chorava. E hoje, pode ser que eu esteja no trabalho, numa empresa, e eu tenho essa mesma dificuldade com meu chefe. E aí o que acontece? Eu tenho o mesmo comportamento de choro, de chorar. Então vamos pensar, aquilo que às vezes lá atrás funcionou, porque os meus pais entendiam o que significava meu choro. Será que hoje está funcionando para mim? Né? Então, o meu choro, ele está sendo relacionado com quais emoções? Medo, insegurança? Medo do quê? Do que os meus pais iriam falar para mim? E hoje acontece a mesma coisa com o meu chefe? Então, hoje é importante eu também dar nome para essa emoção, que seja o medo, que seja a tristeza, que seja a raiva, e ver se esse comportamento hoje ele está sendo adaptativo ou não. E aí, quando a gente conhece, quando a gente abraça, o autor fala muito disso, quando a gente abraça essa criança interna, lá de trás, aquela criança mais jovem, quando a gente conhece a nossa história, é a possibilidade de fazer diferente hoje. E ele traz isso, eu vou
ver se tem algumas frases aqui que eu acho importante eu ampliar com vocês. Ele traz isso tanto relacionado ao eu criança, né, quanto ao eu adolescente também, que é importante a gente conhecer para a gente poder avaliar se hoje esse tipo de comportamento faz sentido para mim. É por isso que ele fala o tempo todo que reconhecer, aceitar esse eu criança, né, ou eu adolescente, é a possibilidade de pararmos e avaliar se esse comportamento ainda funciona. Então, aí que entra aquele processo também de autoaceitação, que eu já falei em vários capítulos. Quando eu aceito, é a minha possibilidade, é a minha possibilidade de mudança. Ele fala de um processo, esse processo de olhar lá atrás e vir aqui na frente, no presente, ele chama de um processo de integração. Integração tanto do eu criança quanto do eu adolescente, né? Vai nos ensinar a ser um adulto mais assertivo hoje. Porque às vezes os meus comportamentos hoje estão muito primitivos, né? Com um repertório muito pobre, que naquela época lá atrás, enquanto criança e com os meus pais, foi o que eu encontrei, foi o que eu dei conta para me proteger e para dar conta daquelas dores daquele momento. Mas hoje é preciso a gente avaliar se isso continua funcionando ou não. Então, às vezes, um comportamento hoje meu tem muito a ver com aquela pirraça que eu dava lá atrás. E aí hoje também, às vezes, eu sou um adulto pirracento, né? E através da pirraça é minha forma de comunicar. E não é muito coerente um adulto comunicar através de pirraça, não é mesmo? Então avalie os seus comportamentos, volte aí, né, nas lembranças da sua criança interna, do seu eu mais jovem, né? E que isso vai te ajudar a uma construção mais saudável do adulto de hoje, tá bom? Então é isso que ele fala no capítulo 6. Já já a gente vai aí pro capítulo 7.